Na semana passada, eu deixei nos grupos caseiros um desafio para os irmãos. Na verdade, um pensamento para cada um decidir. Nós estávamos falando sobre oração e eu perguntei para os irmãos, então, qual era aquilo que movia o coração de cada um. Porque muitas vezes a gente ora, mas não tem uma direção específica daquilo que nós queremos com Deus. Não temos um plano de voo, né? Dizem que um avião não sai do chão se não tiver um plano de voo. A verdade é essa. Nós temos que ter um planejamento para a nossa vida daquilo que esperamos, daquilo que ansiamos com o Senhor. Porque quando o salmista fala que Deus, Ele realiza ou satisfaz o desejo do nosso coração, ou Ele realiza os sonhos do nosso coração, é sinal que nós temos que ter esse sonho e esse desejo. Porque imagina quando você não tem nada dentro de você, como é que Deus vai conseguir planejar algo para a tua vida quando nem você quer, né? Jesus pergunta para o cego, o que quer que eu te faça? A gente fala, o cara quer ver, o cara está cego. Não sei, de repente não. Eu já uma vez me enchi de fé para orar para uma mulher aleijada, tetraplégica na cadeira de roda, presidente de uma ONG para deficientes físicos chamado CVI, eu acho, Centro de Vida Inválida. Acho que é isso. Eu era fabricante de bolsa na época, estava fazendo bolsas para um congresso deles. E aí eu olhei para ela conversando, fazendo a negociação com ela, falando da minha fé. Eu perguntei para ela assim, falei, você acredita que Deus pode te levantar dessa cadeira? Porque eu estava orando para isso, eu estava cheio de fé para pôr a mão sobre aquela mulher e ver ela levantar, né? Porque imagina, alguém crente, discípulo de Jesus, trabalhando só com gente inválida. O que tu pensa? Senhor, me dá graça e unção, porque eu quero fazer essas vidas inválidas virarem, serem curadas, né? Ficou difícil agora. E aí, nesse dia, eu estava cheio de fé para isso. Quando eu falei isso para ela, ela falou assim, eu acredito, mas eu não quero. Aí eu puxei o freio de mão, só vi o pneu cantando, cheiro de fumado, borracha queimada subindo. Falei, então, mas não quer por quê? Aí ela me contou a história dela. Ela falou, eu era drogada, prostituída, sofri esse acidente, fiquei inválida nessa cama, eu era o desgosto da minha família, meus pais têm posse, eu era o desgosto da casa, e nessa cadeira de roda, Deus mudou minha vida. Eu sou presidente hoje dessa associação onde ajudo várias pessoas, eu casei nessa cadeira de roda, e eu tenho 2 filhos nessa cadeira de roda. Eu tenho família hoje. E aí tudo que eu conquistei nessa cadeira de roda. Eu não quero sair dela. E eu fiquei, então tá. Então tá bom. E aí vim embora com essa lição de vida. Pensa no dia que eu entendi porque que Jesus perguntou para o cego, o que queres que eu te faça? Esse dia eu entendi de fato por que Jesus perguntou. Porque de repente não era a ver, né? Se você for olhar a história do cego, do Bartimeu, ele usava uma capa. Ele usava uma capa que está escrito na Bíblia, que ele deixou a capa para trás. E aquela capa era uma capa que dava a permissão para que ele pudesse pedir esmola. Ele vivia de esmola. E na época não era qualquer um que pedia esmola. Ele tinha que ter essa autorização para ter. E aquela capa era a autorização que dava a ele de ser um pedinte. Naquele lugar, ele tinha um ponto dele para isso. Entende o que eu falo? Então, quando a Bíblia diz que ele deixou a capa para trás, é porque ele deixou aquilo que ele dependia para poder sobreviver. Ele não queria aquilo, ele queria mais de Deus, ele queria ver. Essa mulher não, ela que preferiu a capa dela. Porque ali ela estava vivendo. Foi aquilo ali que ajudou ela.
A segurança dela estava naquilo, embora eu acredito de fato que ela poderia levantar daquela cadeira de roda e continuar fazendo tudo que ela estava fazendo e ter aprendido a lição com o Senhor. Quantos entendem o que eu estou falando? Amém? E aí, eu pedi para os irmãos fazerem isso. Na próxima semana a gente vai se encontrar e eu quero saber o que está no coração de cada um de vocês, para que a gente possa orar. E vocês também, vendo, possam perseguir aquilo que vocês querem. Por quê? Porque muita gente procura do Senhor, por exemplo, exercitar dons. Tem gente que procura isso. Quando Paulo fala sobre dons, lá em Romanos, Paulo está falando assim, bom, aquele que exerce misericórdia, que é o dom de socorro, né? o dom de assistência social, ele faça isso com diligência, com alegria. Aquele que reparte, que é um outro dom de repartir, aquela pessoa que Deus usa só para abençoar pessoas, tem um coração desprendido de coisas. Ele fala, faça isso com liberalidade, seja livre para fazer. Entende? Para cada dom, Paulo coloca através do Espírito Santo para a gente que tem que haver uma dedicação para aquilo. Aquele que profetiza, faça segundo a fé. Entende? Ele sempre deixa uma contrapartida para o homem. Então, quando a gente procura alguma coisa, a gente tem que se dedicar àquilo que nós queremos, porque tem muita gente também que quer, mas não se dedica. Não faz nada para que isso aconteça. Não é assim? Não se move de forma alguma para que alguma coisa aconteça. E aí, nessas buscas, eu também fui pensar nos meus planos, né? Porque eu tenho dois textos bíblicos que movem meu coração. Movem. Que é parte da minha oração. Mas às vezes a gente esquece dele. É fácil a gente esquecer. Nós somos seres humanos. É uma coisa complicada, né? Seres humanos, né? Porque um dia a gente está amando muito, outro dia a gente está querendo matar, né? Um dia a gente está com muita fé, outro dia a gente acha que não tem fé nenhuma. Um dia a gente crê em Deus, outro dia a gente fica assim, Senhor, onde tu está? Tu existe mesmo? Pensa em coisa complicada, é gente. É uma coisa muito complicada. Então, tem um texto de Romanos 8,14, que o dia que eu li, eu comecei a orar a Deus, porque Paulo fala assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E eu, quando olhei para esse texto, eu pensei nele com muita força, porque eu tinha na minha mente o texto que João fala, que em Jesus, todos aqueles que creram nele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos por adoção pelo fato de crer em Jesus. Ok? Mas a fé não é só acreditar. Fé não é só acreditar. Tiago fala isso. Fala, tu tem fé? Tu faz bem. Que bom que tu tem fé. O diabo também tem. Ele também crê e treme. Treme por quê? Porque ele tem medo de Deus. Ele crê porque ele conhece mais do que a gente, o Senhor. É um ser espiritual. E aí ele fala assim, a fé sem obra, ela é morta, ela é totalmente morta. Me fala da tua fé sem obra, que eu vou te mostrar a minha fé através das minhas obras. E aí, quando eu olhei para esse texto de Romanos, eu falei, então para que eu seja filho de fato, eu tenho que ser o quê? Guiado. Porque todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo, esse é filho de Deus. Então não é só acreditar que eu sou filho, é ser guiado por Ele. Porque o que me dá a chancela, né, o que me dá a credibilidade daquilo que eu sou, é se de fato eu for guiado. Porque nós encontramos filhos de Deus que você olha assim e não sabe o que guia ele. Se é o coração dele, se é o diabo que está guiando ele. Não é assim?
Tu não sabe se são as circunstâncias que estão guiando ele, tu não sabe o que está guiando ele. Mas dizem que são filhos de Deus, creem em Jesus. Gabriel falou hoje aqui, eu deixei de ser religioso, isso é sinal que ele cria. Ele sabia, conhecia Jesus de alguma forma, né, Gabriel? Uma coisa é só conhecer e a outra coisa é o quê? Ser guiado. A outra coisa é conhecer de fato. Não é só acreditar, é ter intimidade. É diferente isso. E eu comecei a orar ao Senhor. Senhor, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Eu quero ser guiado. Mas eu pego na minha história e vejo muitas coisas que eu fiz por conta do meu coração, por conta da minha boa vontade, por conta da minha boa intenção. Né? Alguém já disse que de boa intenção o inferno está cheio. Quem já ouviu esse ditado? Né? De boa intenção o inferno está cheio. É verdade, porque quando a gente é guiado simplesmente pelo nosso coração, pelas nossas intenções, pelas nossas emoções, nós podemos não ser guiados pelo Espírito Santo. Porque ser guiado pelo Espírito Santo é ouvir aquilo que ele quer fazer, em qualquer situação. E aí, hoje eu estava lembrando, por exemplo, o casamento do Hilton e Raquel. Pensa num casamento complicado. Aí, desculpa, tá, amado, mas eu tenho que falar alguma coisa, eu tenho que falar de mim, da minha família, eu vou falar dos outros. Eu tenho que falar. Pensa numa coisa complicada, para se explicar o caminho, né? O Hilton, novo convertido, ninguém nem sabia se ele tinha se convertido mesmo ou não, porque eu queria casar com a minha filha, bonita daquele jeito. Eu falava, se mandar ele vir de vermelho, ele vem, se mandar vir de azul, ele vem. Falar que tem que vir pulando no pé só, ele vem também. Aí a gente não consegue, ninguém consegue mensurar se alguém de fato viu ou não, né? Alguma coisa. Mas o testemunho que Deus deu no meu coração, a palavra que o Senhor colocou, como Ele me guiou na situação, eu não tive dúvida que era Deus. E aí a minha esperança, a minha confiança foi que o Senhor iria fazer todas as coisas e fez. Eu ouvi nessa quarta-feira, né, em nenhum desses grupos caseiros que eu trouxe esse assunto, que o Wilton estava, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, eu fui drogado, a droga dá uma onda boa, custa dinheiro, mas a minha oração é que aquilo que eu sinto do Espírito Santo na minha vida eu nunca mais perca. Por quê? Porque é de graça, porque é uma onda muito maior, tá com o Espírito Santo, e todo dia está aqui, eu acordo, ele está comigo. Cara, que fantástico ouvir isso. Coisa fantástica a gente ouvir isso. Aí, como é bom ser guiado pelo Espírito Santo. Como é bom ouvir o Senhor. Amém? Como é bom. Um outro texto que soa forte no meu coração é um texto do Salmo 103. De vez em quando eu estou lendo o Salmo 103 para me lembrar dele. Salmo 103, 7, que fala assim, ele manifestou os seus feitos ao povo de Israel. Porém, os seus caminhos ele revelou a Moisés. E aí, quando eu li isso, eu fiquei pensando assim, cara, que coisa fantástica o que Davi está falando. Davi está dizendo que o povo de Israel, ele viu os feitos de Deus, os milagres de Deus. E para pensar quantos milagres esse povo viu no deserto. Esse povo viu muito milagre no deserto. Muito milagre. Por quê? Porque eles viram coisa que nós não vimos ainda. Eles viram a rocha da água no deserto e andar com eles. Eles viram a comida cair do céu. Quem já falou assim, eu tenho que trabalhar porque a comida não cai do céu? Não vai cair do céu, não. Isso é coisa que a gente fala, né? Tem que fazer. O povo de Israel viu cair do céu. Eles estavam no deserto, amado. Não podia plantar nada, não podia criar nada. De onde vinha a comida deles? Tinha que cair do céu. Não tinha outro lugar para vir. E depois Deus faz uma conta com eles. Deus presta uma conta no final que eles nunca fizeram. Ele fala assim, ó, eu levei vocês para o deserto para conhecer o que estava no coração de vocês e para também me fazer conhecido. Agora eu vou falar uma coisa que vocês não viram. Que é assim, Deus faz com a gente caminhos que nós não enxergamos ele. Mas Deus começa a revelar. Fala assim, ó, nesses 40 anos, quantos anos? Gente, é tempo demais, né? Eu tenho 55 anos de idade.
40 anos. Esse povo ficou no deserto. Ele fala, nesses 40 anos eu alimentei vocês com maná que caía do céu. Eu alimentei vocês com as cordonizas que caíam do céu. Nesses 40 anos, o pé de vocês não cresceram e nem um sapato acabou. Pensa, tu tem um sapato de 40 anos. Não tem Mr. Cat que dê jeito nisso, filho. É Deus purinho. Nesses 40 anos, a roupa de vocês não envelheceu. Que roupa é essa, gente? 40 anos. A roupa não envelheceu. Nesses 40 anos, eu protegi vocês com a nuvem. Deu água. Protegi com a nuvem. O sol não queimou vocês 40 anos. E aqueci vocês com o fogo. Coluna de fogo. Porque de noite, no deserto, o frio é terrível. Proteção total, 40 anos. Isso aí vocês não viram. E aí eu fiquei pensando, eu não quero ficar vendo os milagres de Deus, procurando os milagres de Deus, vendo os feitos de Deus. Não é isso que pode me mover. Eu quero saber os caminhos de Deus. Isso aí faz toda a diferença. Os feitos ele revelou ao povo, mas os seus caminhos ele revelou a um homem chamado Moisés. Moisés sabia os caminhos. Moisés, Deus falava com ele os caminhos que iam fazer. E eu descobri uma coisa, amados, ter visão é muito melhor do que ter poder. Ter visão é melhor do que poder. Eu conheço muita gente que provou muito poder de Deus caído na lama, pecando, falando heresia, mas manifestando poder. Eu ouvi um testemunho de um pastor esses dias que eu fiquei impressionado. Ele falando do ministério dele, de aleijado andando, cego vendo, morto ressuscitando, muita glória, muito poder, e ele enfiado em pornografia, enfiado em adultério. Ele estava dando testemunho dele, de como Deus... Ele falou, uma coisa mais complicada para mim é porque, embora eu nesse pecado todo enfiado dentro do pecado, os milagres continuavam acontecendo. Então eu achava que Deus estava comigo. Impressionante. Hernani Santos, o nome dele. Se você procurar no YouTube, você vai encontrar o testemunho dele. Hernani Santos. E eu fiquei impressionado nisso. Eu me lembro, quando eu ouço essas coisas, eu me lembro desse texto. Deus revelou os seus feitos ao povo de Israel. Porém, os seus caminhos ele revelou a Moisés. E aí eu quero aprender os caminhos do Senhor. Senhor, mostra para mim os teus caminhos. Eu quero conhecer os teus caminhos. Eu quero ser guiado por ti. É uma arte difícil essa. Mas tem que haver um desejo no nosso coração de que isso aconteça. E de vez em quando Deus está me relembrando isso. Aí eu olho assim, vejo o quanto eu andei por minha própria conta. Vamos voltar de novo, se humilhar, receber a repreensão e poder andar. Isso é o que está movendo o meu coração e eu queria que isso movesse o teu. Aí essa semana, pensando nisso, porque eu estou fazendo o caminho com vocês para vocês entenderem por onde a gente vai. Nós temos orado todo dia, 10 horas da noite, pelos desviados. E nós mencionamos alguns aqui. E aí, é uma oração todo dia das 10 horas da noite, ela está fresquinha na cabeça. E aí essa semana aconteceu uma coisa assim, daquelas que Deus faz e você tem que perceber o caminho dele. Eu recebi um telefonema que o filho de Fernanda, Daniel, estava internado no hospital. Uma infecção grave. Estava internado para fazer uma cirurgia no dia seguinte. Chegou passando muito mal mesmo, e veio aquela sensação no coração de morte. Aquele negócio entrou no meu coração assim. Eu falei, eu preciso falar com eles, eu preciso saber onde ele está, porque eu quero orar por ele. Porque Deus me lembrou uma coisa na hora. Deus me lembrou assim,
Você conheceu esse casal orando por esse garoto de fraldas. Tinha 6 meses de idade. A cena veio assim, eu no hospital, orando por ele, e quando eu conheci o casal. E aí eu falei, bom, agora eu tenho que vencer essa barreira. Por quê? Porque o nosso relacionamento não estava muito bom. Eu quero saber se eu sou pelo menos recebido para orar. E aí peguei o telefone, liguei para a Fernanda, perguntei onde estava, perguntei se eu podia ir lá. Ela, pode. Aí eu fui lá então imbuído, falei, vou chegar lá para orar, porque eu vou ver de novo o milagre de Deus na vida desse garoto. Vou ver novamente. Porque quando eu vejo que uma coisa já aconteceu, isso me dá mais fé, porque o Deus que fez a primeira vez, ele pode fazer a segunda. Não pode? Pode, ele é abundante. E aí, Senhor, me guia. Me mostra teus caminhos, porque eu acho que é um caminho que está me mostrando. Quando cheguei lá, no hospital, eu lembrei que eu tenho orado também por ele, porque ele está desviado. E aí eu tenho que colocar as coisas na ordem de prioridade. Né? Qual é a ordem de prioridade? Primeiro a salvação, depois a cura. Amém? Porque se for salvo e não for curado, não tem nenhum problema. Preciosa para Deus é a morte dos seus santos. Amém? Precioso para Deus é isso. E aí, sentei com ele, aí para mim é o ponto alto daquilo que eu estou querendo falar contigo. Porque quando eu sentei com ele, conversando com ele, eu olhei para ele assim e falei assim, engraçado, eu te conheci orando por você, você de fraldinha, tinha 6 meses de idade. E numa enfermidade igual a essa, cara, e o Senhor te curou, né? Ele é. Eu falei, tu acredita que ele pode te curar? De novo? Aí ele, acredito. Você orou? Pediu para ele? Aí ele só balançou a cabeça. Aí eu não pediu não? Ele não. Falei, eu sei por quê. Eu sei por que você não pediu. Você achou que ele não ia te ouvir, né? Tanto tempo longe. Aí você achou assim, eu vou falar, ele não vai. Agora ele não vai me ouvir. Aí ele falou, tio Cidinho. De fato eu não orei por causa disso, que eu acho que é hipocrisia. Isso não parece que é verdadeiro? Tem verdades que a gente fala, mas são totalmente falsas. A gente cria conceitos na nossa mente, ou o diabo sofisma coisas na nossa mente, que são só sofisma, tem cara de verdade, mas não é verdade, é mentira. Porque parece honesto isso. É hipocrisia isso. Eu fiquei tanto tempo mal aí, longe, chutando o pau da barraca. Aí agora, só porque eu estou numa ruim, numa podre, eu vou orar, vou pedir. Aí eu comecei a rir. Falei, é engraçado, cara, mas é isso mesmo que a gente pensa. Todo mundo pensa a mesma coisa. Todo mundo que está mal, que faz alguma coisa errada, primeira coisa que pensa, eu sabia, agora eu vou pedir perdão, vou pedir ajuda. Eu falei, só tem uma coisa, amados, que Deus... Só tem uma coisa que Deus, ele é diferente de nós. Ele não é homem. A gente esquece disso. Nós nunca podemos esquecer que Deus não é homem. Deus não pensa como nós. Os meus pensamentos são muito mais elevados do que os teus. Deus não faz o nosso caminho, os meus caminhos são muito mais altos do que os teus. Deus ele não faz nem os nossos caminhos e nem tem os nossos pensamentos. Esse Salmo 103, se você conseguir continuar lendo ele do 8, ele fala assim, porque ele não repreende perpetuamente, porque ele não nos trata segundo as nossas iniquidades, porque ele não busca nos fazer o mal, ele não retribui o mal que fazemos. Davi está falando de um Deus que ele conhecia.
Está falando de um Deus que ele conhecia. Jeremias chega a falar assim: eis que eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de guerra, de te fazer o bem e não o mal. O Deus que nós servimos, ele não tem problema com rejeição. Ele não tem problema de ser rejeitado. Ele não fica lá, me rejeitou, também não quero mais papo. Ele não tem esse problema. Tem uma igreja que botou ele para fora. E ele deixou escrito assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Ele não tem problema com a rejeição. O filho pródigo matou o pai, naquela parábola, quando o filho fala assim: me dá a minha herança que eu estou indo embora. O cara tem direito à herança quando? Alguém só tem direito a uma herança quando a pessoa que deixou a herança morre. É que você vai ter o direito da herança. Aquele jovem que falou assim: me dá parte da minha herança, ele estava falando assim: para mim você já está morto. Para mim você não tem mais valor nenhum. Eu só quero o que é a minha parte, o meu direito, que eu quero ir embora. Não quero esperar tu morrer não, porque já era. Para mim, esse era o sentimento dele. Mas é engraçado que quando Jesus fala essa parábola, ele não está enfatizando o filho. É porque os tradutores da Bíblia, quando traduziu para botar a história, eles colocaram lá, porque os subtítulos das histórias não são do original. É o cara que traduziu e foi dividindo em livros. Tem até livros que são continuação do outro, o cara bota um negócio no meio para mudar o assunto. Aí colocou lá, parábola do filho pródigo. Mas Jesus não está falando do filho. Ele está enfatizando o coração do pai. Ele está falando do coração do pai, que é como a mulher que perdeu a dracma e procurou porque deu valor àquela dracma e revirou a casa toda e achou. É como o pastor que contou as ovelhas, faltou uma, foi atrás da ovelha perdida e buscou ela e trouxe de volta. Jesus está enfatizando o pai, ele está dizendo do coração do pai. Aí ele fala essa parábola para dizer como o pai fica. Diz que ele estava lá no caminho, esperando ansioso o quê? A volta daquele filho. E quando vê, ele se enche de alegria, chama os empregados e aí manda trocar as vestes dele, manda matar um boi para fazer uma festa e fica alegre. Aí o outro irmão que estava dentro, desviado dentro de casa, um meteu o pé, mas o que estava dentro estava lá desviado. Ah, tu nunca fez isso para mim, com o coração todo mal, querendo reconhecimento. E aí o pai fala assim: ah, tudo que eu tenho é teu, tu não usou porque não quis. Aí, agora esse meu filho, na verdade é isso. Esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Estava perdido e foi achado. A festa no céu quando um pecador se arrepende. Entende o que eu falo? Esse é o coração do Pai. Esse é o coração do Deus que nos conquistou. Mas, amados, a nossa humanidade e o diabo colocam um sofisma na nossa mente de que ele não quer papo com a gente. Porque nós erramos, nós somos pecadores. Que o nosso pecado nos deixou tão distante dele que ele não quer mais nem papo com a gente. Pelo contrário, agora ele vai nos punir. É possível que na hora que esse rapaz estava lá, nas conjecturações dele sozinho, ele tenha pensado assim: agora Deus vai me levar. Porque eu não dei bola para ele. Mas não é isso que Deus está querendo de você. Não é isso que Deus estava querendo dele. E aí eu expliquei tudo isso para ele e falei: filho, tudo que o teu pai quer é te receber de volta. Qual é o teu problema? Aí ele: eu me sinto rejeitado. Aí a gente vai pegando o motivo que alguém vai embora, o motivo que alguém fica longe do Senhor. Eu me sinto rejeitado, eu não consigo me inserir. Eu tive esse complexo por muito tempo na minha vida. Eu estou no lugar, parece que eu sou um estranho no ninho. Eu olho para as pessoas e parece que eu não faço parte daquilo. É assim que ele estava se sentindo.
Aí eu, tá bom, mas aí lembra do plano de voo que eu falei da oração? Falei assim, tá bom, filho, mas você quer? Você quer fazer parte? Você quer ser inserido? Você quer ser recebido? Quero. Tudo que você precisa é querer. Se você quer, você já tem tudo, porque Deus quer, cara. Quando eu quero e Ele quer, eu junto a vontade dEle com a minha e dá tudo certo. Tudo que você precisava era querer, não era sentir. Tu quer de fato? Ele quer. Eu falei, então vou orar por você. E aí comecei a orar por esse jovenzinho. Cara, que lição que Deus me deu essa semana. Por quê? Porque enquanto eu orava com ele, ele falava para mim assim, ele falava assim, junto comigo, eu orando, ele falando, Senhor, me faz ser parte do corpo de novo, Senhor. Me faz me sentir inserido, eu quero fazer parte, Senhor, eu quero fazer parte, Senhor. Esse é o desejo que está no coração dele, amado. Mas o sentimento dele deixa ele longe daquilo que ele quer. Porque aquilo que nós queremos, nós temos que investir. Entende? E aí orei por ele, e aí chegou os médicos, a cirurgia não vai mais precisar ser feita. A apendicite supurada que tinha lá desapareceu. Apareceu uma pneumonia, né, uma mancha no pulmão, que ele está lá tomando antibiótico, vai sair segunda-feira. E o assunto está resolvido e eu vi Deus me fazendo um caminho. Eu vi Deus fazendo um caminho daquilo que a gente está orando, daquilo que a gente está buscando. E é a mão dele que faz, não somos nós. É independente da gente. Ele faz o caminho e a gente só passa por ele. E vai vendo os feitos do Senhor. E aí pensa numa semana alegre. Quem está orando aí pelos desviados? Uhul! Yes! O Senhor está ouvindo a nossa oração, amado. Pensa na alegria do meu coração de ver aquele jovem falando, eu quero fazer parte, eu quero ser inserido, eu quero fazer parte. Eu quero. E aí eu pensei, o diabo foi derrotado mais uma vez. O sofisma apago mais uma vez. Nós somos chamados para desfazer as obras do diabo. Amém? E aí nós precisamos ser guiados pelo Senhor, conhecer os caminhos do Senhor e pedir para Ele, me faz ser um instrumento nas tuas mãos. Me faz ser um instrumento nas tuas mãos. Fantástico isso, amados. Mas eu sei que eu estou falando aqui hoje. E tal qual o irmão do filho pródigo ou filho pródigo, tem tanta gente que vive assim, no meio da família, mas não se sente inserido. Não se sente parte. Tem tanta gente que acha que está passando problema e que Deus não está vendo. Imagina quanta gente não conhece o seu Senhor. Não conhece, não sabe os pensamentos que Ele tem sobre a tua vida, sobre você. Não sabe qual é o coração dele. Muitos de nós achamos que Deus é como a gente. E a gente tanto acha isso, quando a gente vê alguém errando, a gente fala assim, Deus vai arrebentar esse cara. Tá achando que Deus é homem. Agora eu vou me vingar, fiquei com raiva. Boa. Deus é amor. Paulo deixou escrito a Timóteo, se nós o negarmos, ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Ele é fiel. Deus é fiel. Consegue entender isso? É muito louco para a nossa mente isso, mas a verdade é essa. Ele nos ama. E Ele vai nos dar a oportunidade de estar com Ele. Tudo que nós precisamos fazer é conseguir ouvir, entender e falar, eu quero. Eu quero.
e dá um passo para Ele. Amém? E aí, se você está nessa situação, saia dela. E se você não está, seja um agente para tirar os outros de lá. Consegue entender isso?